Queria que você explicasse para a gente nessa evolução patrimonial, de marca, de valor de mercado mesmo do Palmeiras, até que ponto entra gestão e até que ponto entra aporte de patrocinador, porque é um caso muito conhecido de todo o esforço da Leila, do Grupo Crefisa, para viabilizar o Palmeiras. Queria que você fizesse uma análise da situação do Palmeiras e esse cruzamento de mérito de gestão somado à questão de aporte, de apoio financeiro, mesmo não sendo uma SAF. Pois é, o Palmeiras é a prova que uma boa administração, uma organização gerencial do seu negócio pode ser até às vezes mais importante do que tamanho de torcida. Óbvio, a torcida do Palmeiras é enorme e até as pesquisas têm mostrado crescimento por conta dos títulos, mas é muito menor que a do Corinthians. E ele está muito melhor. Por quê? O Palmeiras, sim, teve a sua facilidade de ter um patrocinador pagando muito. Eu fiz várias críticas sobre isso. Eu sempre comento, antes não era só patrocínio, tinha investimento em jogador, investimento em outras atividades que outros clubes não tinham, então uma certa facilidade. Mas não existe nenhuma regra que proíba, embora o bom senso possa dizer que uma marca sempre quer gastar o mínimo e obter o máximo de retorno. Então a Crefisa cresceu muito com o Palmeiras, mas eu acho que também tem que ter um mérito da gestão palmeirense da organização desse recurso recebido. Então foi acima o patrocínio? Foi, mas hoje, pelas bets, está até defasado. Né, João? Então assim, é engraçado porque durante muito tempo eu disse que o Palmeiras receberia o dobro do que valeria e hoje ele está até defasado, sendo campeão brasileiro, super campeão da Libertadores, e mesmo assim recebendo menos do que clubes que não estão disputando a ponta da tabela. Mas está claro que o Palmeiras tem uma ótima organização. Eu acho que o treinador, a escolha do treinador, essa simbiose, me lembra muito a questão do Atlético de Madrid com o Simeone. Um casamento perfeito do técnico com a gestão, com os jogadores, então com a torcida, ele vira um ídolo da torcida. Então eu acho que esse aspecto do treinador, que é um pouco de escolha, né, do próprio dirigente, também merece o mérito, porque está claro que o Palmeiras cresce muito quando ganha os títulos, né? Então ele fica destacado em relação aos demais. Você mexeu só num vespeiro pequeno, você falou que o Palmeiras vale mais do que o Corinthians. Isso dá discussão de uma semana em qualquer bom botequim. Mas tem um outro vespeiro nessa história, porque eu recebi aqui recentemente o diretor de marketing do Corinthians com a seguinte afirmação: o Corinthians é a marca mais valiosa do Brasil, porque tem a torcida mais consumidora e está no principal mercado consumidor do Brasil. Você concorda com essa afirmação do Corinthians ou discorda? Eu concordo em partes. O Corinthians foi, lá atrás, a marca mais valiosa do futebol brasileiro. O Corinthians foi o que mais faturou com marketing. Basta olhar os balanços para ver a diferença para o Flamengo. Então o Flamengo faz em licenciamento muito mais, em patrocínios muito mais, em outras receitas comerciais muito mais, não dá nem para comparar. E o Flamengo fica com a bilheteria. O Corinthians decidiu ceder a bilheteria para pagar o fundo e hoje não paga nem o serviço da dívida. Então o Corinthians está no mercado, ele é a maior torcida do Sudeste, no maior mercado consumidor, ele tem o maior potencial de crescimento. E eu diria que o São Paulo seria o segundo, porque o São Paulo está muito atrás do Palmeiras, sendo um time de maior torcida. Então, dois clubes de São Paulo que têm potencial, mas hoje não conseguiram maximizar, ficou bem para trás do Flamengo, os números mostram isso, e ele vai ter que correr muito atrás, porque não é só patrocínio, tem outras questões aí que dificultam o crescimento do Corinthians, que é principalmente a questão da arena. O Flamengo fez no ano passado quase 200 milhões em match day, né, entre sócio torcedor e bilheteria. Aí um outro caso importante e curioso, queria pedir para colocar na tela mais uma vez, que é o caso do Atlético na frente do São Paulo. O Atlético é um clube de Minas, que é um estado com uma população menor do que a população de São Paulo e um mercado economicamente também inferior ao de São Paulo. São Paulo é um estado mais rico, é muito mais rico do que qualquer outro estado do Brasil. O que faz o Atlético hoje ser mais caro do que o São Paulo, valer mais do que o São Paulo no estudo de vocês? O Atlético Mineiro é o clube hoje que tem o maior valor em ativo do futebol brasileiro. São 1,9 bi de ativos. Então, se você pegar o São Paulo, o valor dos ativos do São Paulo são inferiores. Então, essa é uma explicação. Então, ele vem da história do shopping center, que se transforma numa mega arena, e o São Paulo está com o Morumbi, vamos dizer assim, antiquado para os modelos de arena. Então, o São Paulo vai dar um salto na hora que ele reformar o Morumbi, que aquilo for integralizado. Na hora que deixar de ser Morumbi para ser Morumbis, de fato,
O São Paulo já aumentou a receita, isso, né? Mas não o impacto no valuation. Quer dizer, vai bater na marca esse aumento de patrocínio. Mas o Atlético Mineiro, além das receitas terem crescido, que é importante destacar, o Atlético Mineiro sai de uma receita intermediária para ser um dos maiores do Brasil, e isso puxou a marca para cima, mas tem uma questão também do ativo. E o elenco, quer dizer, o investimento que foi feito no elenco, mais o ativo do Atlético Mineiro. E outra questão também que é importante é o fanatismo da torcida. Às vezes você pode ter menos torcedores, mas aqueles torcedores se mostrarem mais fanáticos. Mais consumidores, né? Mais engajados com a sua marca. O atleticano é notoriamente um torcedor mais fanático que a grande média nacional. Fortaleza está provando isso. Uma torcida menor, mas que está dando resultado também por conta do resultado em campo, mas muito em função da boa administração. Então eu acho que esses exemplos descentralizados, de fora do eixo Rio-São Paulo, tem muito a ensinar aos clubes, inclusive de São Paulo e Rio de Janeiro. E aí você nos fala uma coisa interessante, lendo o seu estudo, que é o seguinte: o Atlético vale mais do que o São Paulo, mas a marca São Paulo vale mais do que o Atlético. E aí eu creio que entrem essas outras questões. Por exemplo, o fato do São Paulo ser um clube de São Paulo, ter o mercado consumidor de São Paulo à sua disposição e de ser uma marca mais nacional do que a marca do Atlético. E aí começa a vir esse peso tanto da nacionalidade da torcida, e aí está na tela o valor de marca dos clubes, né? O que os clubes valem como marca. O São Paulo vale, segundo o seu estudo, 690 milhões como marca, já o Atlético 536 milhões. Por essa questão de uma torcida mais nacional e de um mercado como o de São Paulo à disposição do seu público consumidor. Sem dúvida. Os 4 clubes de São Paulo, eu incluo o Santos, que embora seja de Santos, boa parte da sua torcida está na capital e no interior próximo, um clube que tem potencial para crescer por conta disso. Então esses clubes de São Paulo têm enorme potencial comercial a serem explorados por conta de estar no principal centro econômico publicitário do país. Mas se você não conseguir maximizar, que é o caso do São Paulo vale muito menos, por exemplo, que Corinthians, mas não deveria. Porque o São Paulo, em alguns momentos, faturou mais que o Corinthians até. Vamos dizer que o São Paulo, dos anos 2003 até 2012, dominava a cena. E ele perdeu espaço para o próprio rival Corinthians, mas também para o Palmeiras. Então eu acho que esse exemplo do Atlético Mineiro mostra que quanto mais você maximizar sua receita de marca, menos dependente do mercado que você está, você vai trabalhar. Então, por exemplo, vários clubes europeus provam isso. São clubes de mercados pequenos, mas que souberam explorar o mercado internacional para crescer. Então eu acho que nós temos que pensar na nacionalização das marcas, caso de clubes do eixo, né, como o Rio-São Paulo, mas também Minas e Rio Grande do Sul, de expandir a marca, criando novas histórias que empolguem um torcedor que está carente de histórias bonitas. Então eu acho que não é só a paixão pelos gols. Você tem outros fatores, e eu acho que o futebol feminino, inclusive, pode ser um fator determinante para atrair um novo público que hoje está distante dos clubes. Vamos falar um pouquinho sobre os clubes que já viraram SAF. Atlético, Cruzeiro, Bahia, Botafogo, Vasco. Qual que é a análise, de uma maneira geral, que você faz desses casos de clubes que viraram SAFs? Quais pontos você destaca? O que você chama mais atenção? O que você viu sendo bem feito e o que te preocupa até esse momento? Bom, inicialmente o que ficou claro é que a SAF ela nasce com o objetivo de salvar esses clubes numa situação dramática. Eu me recordo de uma conversa com um conselheiro influente do Cruzeiro à época, dizendo que estavam vendendo um clube gigante, com muita estrutura, por um valor muito baixo, mas a resposta que eu recebi não havia mais clima político para continuar. Então aí é uma outra questão. Era necessário esse passo e eu acho que o Cruzeiro deu um passo correto, escolheu um bom investidor. Vamos dizer, ele não é o maior mega investidor, o Ronaldo, mas ele é um investidor com uma origem brasileira, que já tinha um clube na Europa, que tem uma equipe trabalhando, e os números do Cruzeiro no nosso estudo já mostram melhora muito lenta em relação ao tamanho do que o clube já foi, mas também houve uma destruição, né, em função disso. Então eu vejo com olhos muito positivos. O Botafogo seguiu a mesma linha e o Vasco seguiu um caminho um pouquinho diferente. Ele ficou com um pedaço da nova SAF. Então normalmente a lei obriga que o clube fique com 10% e a companhia ficou com 70% para 777 Partners e 30% para o Vasco, o que eu acho bom, porque cria ainda mais simbiose na gestão, mas o Vasco ainda não decolou. O Botafogo eu vi com bons olhos a seguinte questão: todo mundo ficou questionando que o Botafogo não ganhou, mas se a gente olhar onde estava o Botafogo, João, para onde ele chegou, liderando o Campeonato Brasileiro, tem que dar mão à palmatória que foi um sucesso. É um sucesso o modelo do Botafogo. O que me entristeceu muito foi o balanço do Botafogo, muito pior o da SAF do que o do clube. Então acho que tem também uma crítica que eu gostaria de fazer aqui em público, que no Brasil é assim: o clube
social, até por recursos públicos que recebe, tem um balanço muito transparente. Podia ser mais transparente, ter mais notas, mas você tem vários clubes que abrem bem os números. Vira SAF vai fechar os números? Não dá. Tem que usar, na minha opinião, o modelo da sociedade anônima. Como é que eu apresento um balanço de sociedade anônima para que a SAF tenha uma melhora também na transparência? Mas é claro que é só um detalhe da transparência, mas eu acho que o que está acontecendo hoje no Brasil é uma melhora da administração. Ver os números do Curitiba melhorou muito depois da recuperação judicial e ter virado SAF, porque eu acho que também para a sangria, né, João? O modelo associativo, ele sangra, como o setor público, ele sangra sem piedade uma marca que vale milhões ou bilhões, mas que mal administrado pode ir para a bancarrota, como temos um exemplo típico aqui do estudo, que é o Santa Cruz, um clube que não está nem na 4ª divisão, mas tem valor por conta do seu ativo imobilizado. Nós tivemos clubes que quebraram e viraram SAF. Você acha que vai ter clube que vai virar SAF e ainda assim vai quebrar? Eu acho que a boa administração independe da estrutura jurídica. O que garante a estrutura jurídica é você ter um dono. Então, o John Textor não quer botar dinheiro ao longo da vida no Botafogo, quer recuperar investimento. O Ronaldo, ou mesmo a 777, por exemplo, que teve um baita golpe, por exemplo, no Everton, que é um outro clube, né, do grupo. Então, você vê que o problema de gestão, muitas vezes, é mais amplo do que as pessoas imaginam, né? O clube na Inglaterra gerando dívidas para o grupo. Então, eu acho que o Brasil tem um potencial enorme. Eu acho que a SAF só quebra por péssima administração, porque tendo esse tripé que eu citei do Flamengo, que é a base de sustentação de qualquer administração, voltando, que é maximização de receita, controle orçamentário e redução de endividamento, se você conseguir efetivamente fazer isso, nenhum desses clubes precisa de mais do que seus torcedores que eles têm hoje, com a rede social que os clubes têm, o potencial inexplorado de digital desses clubes é tão grande que um bom movimento administrativo, de marketing, de branding, mudaria o cenário para sempre.